Você já deve ter ouvido essa frase repetida 1000 vezes. Juros compostos são a oitava maravilha do mundo. O segredo dos ricos. Quem entende juros compostos fica milionário. Agora, deixa eu te falar uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Para a maioria absoluta das pessoas, juros compostos não funcionam. E não é porque a matemática está errada, é porque elas sabotam esse poder antes mesmo de ele começar a agir. E se isso te incomoda, ótimo, porque esse vídeo não é para te agradar, é para abrir seus olhos. Vamos direto ao ponto. Se você investir R$ 1.000 por mês durante 30 anos, a 12% ao ano, você chega em aproximadamente 3 milhões de reais. Mágico. Parece inevitável? Parece fácil. Mas aqui está o choque de realidade. 95% das pessoas nunca vão chegar nem perto disso. E hoje você vai entender exatamente por quê. E mais importante, como você pode fazer parte dos 5% que realmente conseguem. Agora, presta atenção. Primeiro motivo, eles começam tarde demais. E quando eu digo tarde, não estou falando de 40 anos. Começar aos 30 já é tarde. E isso dói de ouvir, mas é verdade. O dinheiro precisa de tempo. Tempo é o combustível dos juros compostos. Sem tempo, não existe milagre. Olha essa comparação e tenta não se assustar. Pessoa A começa a investir R$ 500 por mês aos 25 anos. Investe até os 65. 40 anos de consistência. Resultado final quase 3 milhões de reais. Pessoa B começa com os mesmos R$ 500, mas só aos 35, 10 anos depois, investe até os 65 também. Resultado final 800 e poucos mil. As duas colocaram exatamente o mesmo valor mensal. A única diferença foi o tempo. 10 anos custaram mais de 2 milhões de reais. Isso não é opinião. É matemática pura, fria, cruel. E sabe por quê? A maioria começa tarde, porque nos 20 anos gastam tudo. Viagens, baladas, roupas, carro do ano. A ilusão de que o tempo é infinito. Aos 30, acordam. Filhos, casa, responsabilidades. E aí percebem que a década mais valiosa já passou. Deixa eu te contar algo real. Fernando tem 42 anos. Ganha bem, 8 mil por mês, começou a investir sério só aos 38. Ele me disse, chorando, que se pudesse voltar no tempo, voltaria aos 25 e daria um soco nele mesmo, porque desperdiçou 15 mil reais por ano em bobagem. Se tivesse investido 1.000 por mês desde os 25, hoje teria centenas de milhares investidos. Mas não tem. Agora investe 2.000 tentando compensar. Mas a matemática não perdoa. Tempo perdido não volta. Nunca. O segundo motivo pelo qual juros compostos não funcionam para a maioria é que eles param e recomeçam o tempo todo. Esse é um assassino silencioso dos seus investimentos. A pessoa investe 3 meses para 4, volta 2 para 6. Saca tudo, recomeça do zero. Isso destrói completamente o efeito composto. Juros compostos não funcionam com intermitência. Eles exigem continuidade obsessiva. É como construir um prédio. Você não levanta 3 andares, abandona, depois volta e acha que vai dar no mesmo. Vou te mostrar o impacto disso. Pessoa A investe R$ 500 todo mês, durante 10 anos, sem parar. Resultado, mais de 115 mil reais. Pessoa B investe os mesmos 500, mas só 6 meses a cada 2 anos. No total, investiu o mesmo número de meses. Resultado, 28 mil reais a menos. Mesma disciplina aparente, resultado completamente diferente. Por quê? Porque nos períodos parados, o dinheiro não cresceu. E pior, ela deixou de investir, justamente quando o montante já estava maior, e os juros fariam mais efeito. Camila é o exemplo perfeito disso. Começou bem aos 27, investiu certinho, por alguns meses. Depois, sacou tudo para trocar de carro. Parou, voltou, depois, sacou para viajar. Hoje, aos 35, tem 12 mil investidos. Se tivesse mantido consistência, teria mais de 50 mil. O carro desvalorizou. A viagem acabou. Mas os juros compostos que não aconteceram, nunca mais voltam. Terceiro motivo. Eles escolhem investimentos horríveis. A pessoa acha que está investindo, mas na prática está só estacionando o dinheiro, perdendo para a inflação. A poupança é o maior exemplo disso. Rende cerca de 6% ao ano. A inflação come quase tudo. O ganho real é ridículo. 500 por mês na poupança por 20 anos vira cerca de 140 mil. Os mesmos 500 em investimentos melhores, rendendo 12%, passam de 240 mil. Mais de 100 mil de diferença. Mesmo valor, mesmo tempo, só mudando onde o dinheiro ficou. Mas por que as pessoas escolhem mal? Medo, ignorância, preguiça de estudar 2 horas. Roberto investiu R$ 500 todo mês na poupança por 25 anos. Nunca falhou. Orgulhoso da disciplina. Resultado, 180 mil reais. Se tivesse estudado um pouco e escolhido melhor,
teria mais de 400 mil, R$ 250 mil jogado fora, por não aprender. Quarto motivo. Eles sacam os rendimentos. Esse erro é mortal. Dividendos não são para gastar no começo, são para reinvestir. Quando você saca, o crescimento vira linear. Quando reinveste, vira exponencial. Cenário A, 100 mil investidos, rendendo 6% ao ano, você saca tudo. Em 20 anos, continua com 100 mil. Cenário B, reinveste tudo. Em 20 anos, vira mais de 300 mil. Mesma rentabilidade, mesmo dinheiro inicial, resultado totalmente diferente. Juliana saca R$ 700 por mês de fundos imobiliários há 4 anos. Se tivesse reinvestido, teria quase 30 mil a mais hoje e uma renda maior para sempre. Quinto motivo, e esse é devastador. Eles usam os juros compostos contra si mesmos. Enquanto tentam investir 100 ou R$ 200, carregam dívidas gigantes. Cartão de crédito. Empréstimos. O rotativo do cartão de crédito cobra mais de 400% ao ano. É impossível enriquecer assim. Matematicamente impossível. Você não constrói riqueza enquanto os juros estão trabalhando para o banco contra você. É como tentar subir uma escada rolante, que está descendo muito mais rápido. Volca sei cansa, mas não sai do lugar. E o sexto motivo é a falta de paciência. Juros compostos são entediantes no começo, lentos, desanimadores. Nos primeiros anos parece que nada acontece, e é aí que a maioria desiste. Mas depois de alguns anos, a curva vira. E quando vira, explode. Ano 5, 40 mil. Ano 10, 115 mil. Ano 15, 260 mil. Ano 20, mais de 500 mil. Ano 25, mais de 1 milhão. A mágica só acontece para quem aguenta o tédio, para quem suporta o processo, sem ver resultados imediatos. Agora, seja honesto. Qual desses erros você está cometendo hoje? Começando tarde, parando e recomeçando? Escolhendo investimentos ruins? Sacando os rendimentos, carregando dívidas? Ou simplesmente não tendo paciência? Comenta aqui embaixo. Vou fazer diferente, porque reconhecer é o primeiro passo para a mudança. E se inscreve no canal. Aqui a gente fala a verdade nua e crua sobre dinheiro, sem ilusão, sem promessa vazia. Juros compostos são sim a oitava maravilha do mundo, mas só para quem tem disciplina, paciência e conhecimento. Os 5% existem, e você pode ser um deles. A escolha é sua.